Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sim. Vim bater um papo com vocês sobre perspectiva e como é complicado quando a gente se vê na posição que os nossos pais, os nossos professores estiveram quando a gente era mais novo, né? Quando a gente era criança, adolescente, até na faculdade, assim. Eu acho que até a gente realmente sair dessa sequência de fluxos de educação e ir para a vida, ir viver a vida, a gente ainda está muito debaixo de guarda-chuvas de perspectivas alheias. E aí, quando a gente vai e se joga no mundo, né, a gente começa a criar nossas próprias perspectivas. Por mais que na escola, na faculdade, a gente experiencie coisas assim muito específicas da nossa vida, né, traumas, dores, amizades, términos, ainda assim é na vida adulta que a gente começa realmente a lidar com situações reais, sem a proteção de ninguém, e tem que se virar. Hoje em dia a gente vê uma discussão muito grande sobre os millennials e a geração Z, que são duas gerações realmente muito diferentes uma da outra, assim como toda geração tem as suas características específicas da época em que cresceu, da forma com que os seus pais ou os seus responsáveis os criaram. E aí é sempre um choque de gerações, por quê? Nós, millennials, a gente foi criado de um jeito específico que condizia com a época que a gente viveu. Uma época, por exemplo, que até a segunda, terceira infância e o início da adolescência não existia internet. Existiam outras distrações de eletrônicos, como videogames, televisão. E isso já era uma questão na nossa época, né? Não deixa seus filhos muito tempo na frente da televisão, não fica muito tempo no videogame. Eu lembro que a minha mãe chegava na sala, desligava a televisão, que eu tava jogando videogame, tipo, passando de fase, muito feliz que eu tava quase chegando em algum ponto que eu queria. Uma frustração gigantesca gerada. Ela chegava, desligava e falava, vai pra rua, vai brincar, vai viver, vai pegar um sol. Vai fazer fotossíntese. Essa é muita frase da sua mãe, cara. Não é? Ela mandava muito eu viver, assim, a vida, né? Tipo, vai pra rua viver, vai pro play brincar, vai fazer alguma coisa. Então... Mas hoje você considera que estar imerso na tecnologia é não viver a vida? Então, não acho, porém, eu entendo. Agora, às vezes eu falo isso comigo mesma. Às vezes eu vejo que eu passei ali 1 hora direto rolando o timeline do Instagram, vendo um monte de stories, lendo um monte de posts, procurando referência daquilo que eu li, gostei, pesquisando um pouco mais sobre alguma coisa, e 1 hora passa rápido, né? Quando você tá distraído por informação e conteúdo e entretenimento. E aí, às vezes eu falo, nossa, eu preciso sair um pouco do Instagram. E aí eu saio e vou viver. Eu acho que o Instagram é a rede social que eu mais passo tempo à toa. E você? Cara, eu também. É o Instagram, né? É o Instagram. A nossa geração passa muito tempo no Instagram, da mesma forma que a geração X, os boomers, passam muito tempo no Facebook. Tipo, eu vejo a minha mãe, ela compartilha coisas no Facebook, ela realmente interage com conteúdos do Facebook. E a geração Z, por exemplo, passa muito tempo no TikTok. Né? Eu vi essa semana o caso de uma menina que ela teve uma crise de pico de ansiedade por conta da sequência de tempo que ela ficou no TikTok. E o TikTok é uma rede muito rápida, né? Ela não tem... É muito raro, por exemplo, você ter uma foto na timeline do Instagram, do TikTok. Então é uma rede que te demanda atenção, tem muito som, tem muito movimento, tem muito barulho. A forma com que as pessoas apresentam conteúdos no TikTok são muito rápidas e aceleradas mesmo na dinâmica do conteúdo. Então isso agita o cérebro, isso agita a sua energia central. E aí a menina teve uma crise de ansiedade que teve que ir para o hospital porque ela estava num pico de palpitações, inquietações e euforia que ela não conseguiu controlar. A adolescente foi falar com os pais que estava passando mal, achava que estava morrendo. Todo mundo que tem crise de ansiedade já achou que estava morrendo um dia. Super me identifico com essa parte. Tipo, chegou no hospital e simplesmente era uma crise de ansiedade. E aí, na investigação de psicólogos e tudo mais, foi descoberto ali, muito entre aspas, né? Porque tudo demanda realmente muita conversa e muita investigação, que era o uso do TikTok, que estava dando esses gatilhos de ansiedade nela. E todas essas descobertas e achismos são teorias que estão nascendo
científicas, né, no caminho da psicologia e da neurologia, sobre o uso de tecnologia e rede social, que é muito embrionário ainda. Tá tudo muito em teste. A gente tá vivendo enquanto as pessoas pesquisam, então não tem como bater martelo de nada. A gente está vivendo uma parada que pode ser extremamente destruidora e transformadora da sociedade, da humanidade. Eu acho que tudo em excesso é absurdo. Por exemplo, eu lembro de quando eu era adolescente, e aí na minha época... Meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Na minha época, e muita gente vai se identificar, porque o nosso público é majoritariamente de millennials, né? E eu lembro que durante a semana eu só podia entrar na internet depois da meia-noite. No sábado, depois das 2 da tarde. E domingo o dia inteiro. Por causa do pulso, travava o telefone e a gente não tinha simultaneidade de ter uma vida enquanto usava a internet. A internet só existia no computador da sua casa. Sim. Então era muito difícil você conseguir fazer outras atividades. Tipo, quando você saía para almoçar com a sua família, ou ia para casa dos seus avós, ou ia na rua, ou ia para a escola, a internet não ia contigo. A internet era algo geolocalizado na sua vida. E isso restringia o uso da internet. A gente não tinha como estar online o tempo todo. Sim. Hoje, nós temos como estar online o tempo todo. E essa demanda por estar online, essa demanda por saber tudo o que está acontecendo, por estar por dentro de todos os assuntos, opinando sobre todas as coisas, se tornou cada vez maior. Sim. Né? É uma demanda que suga o nosso cérebro, é uma demanda que realmente cansa a gente fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Eu acho que falta um pouquinho de aprendizado sobre o que é vício e o que é virtude. Tipo a música do Charlie Brown. Sim. Vícios e virtudes. Sim. A gente entende que tudo que é abusivo torna um vício. Sim. Ou se você abandona completamente, qualquer extremo, né? É um vício. Sim. E a virtude é uma prática, Sim. né? É você se disciplinar para chegar a um ideal que não é sobre você e para você. Sim. É sobre o outro. Sim. É sobre o macro. Você acha que a internet ela deveria ser vista mais como uma ferramenta do que como um lugar que nós estamos? Porque eu acho que hoje a gente ainda lida muito como um lugar que nós estamos. É uma fuga, né? É do tipo, o mundo online, o meu perfil, a minha bolha, é tudo muito sobre um lugar que parece que a gente tá fisicamente pisando e não tá. Essa menina, por exemplo, que passou mal, possivelmente ela teve um descolamento da realidade. Sim. Né? Tem um nome isso, inclusive, eu não lembro agora. É a geração de dopamina, o excesso... Ela chega num ponto de que você descola. Hormônio do prazer ali que você tá tão imerso no prazer que você não sabe mais o que é real. E aí sim. Isso causa um desespero completo na sua existência ali. Tipo, caraca, eu sou só um dedo que passa a timeline infinita? Sim. E por quanto tempo eu vou passar a timeline infinita se minha vida não é infinita? Imagina isso na cabeça de uma pessoa. Gera um conflito, né? Eu fico reparando muito com a criação de conteúdo. Quando a gente cria vídeo, por exemplo, aqui pro YouTube, a gente está conversando com um público específico que, primeiro, tem tempo. Segundo, escolhe ter tempo. Por exemplo, quando eu não ouço podcasts, né? Eu não gosto de nada que seja somente em áudio, porque, para mim, isso é uma subcamada de consumo de conteúdo que não faz sentido. Sim. Eu preciso ver as pessoas. Eu sou uma pessoa mais sensorial e de imersão de momento. Então, rádio, por exemplo, bagunça a minha cabeça. Eu não gosto muito de ficar ouvindo rádio de pessoas falando. Eu nunca gostei. Se é para ouvir alguma coisa, eu ouço música. Pessoas falando e discussões de rádio eu nunca gostei mesmo, assim, a vida inteira. Então, o podcast, como é uma evolução desse formato, eu também não gosto, não me identifico. Eu acho que bagunça mais a minha cabeça do que realmente me faz prestar atenção. Sim. Então, quando eu assisto videocasts, né, e podcasts através de vídeo, é no YouTube. Então, eu assisto muito conteúdo de 1h30, 2 horas no YouTube, normalmente, assim. Às vezes eu assisto partindo, tipo, assisto meia hora hoje, mais meia hora amanhã, vou lavar a louça, boto mais um pouquinho da conversa. Porque eu gosto realmente de me sentir fazendo parte das conversas. Então, pra mim, o vídeo funciona muito mais.
E eu sei que quando a gente conversa com vocês sobre qualquer conteúdo aqui no YouTube, as pessoas que chegam ao ponto de dar play nos nossos vídeos são pessoas que ligam na televisão, que pegam o celular enquanto estão fazendo alguma coisa e têm a tolerância e a paciência de assistir algo com calma, que não tem aquele ritmo desesperado de rede social, de fazer caber o pensamento, o conteúdo, a ideia e a fala em 1 minuto, 1 minuto e meio, para servir ao algoritmo. Quando eu vou conversar com alguém, por exemplo, no Instagram, eu sei que eu tenho ali majoritariamente millennials, até pela estatística também, que a gente vê das redes, e são pessoas que têm um senso crítico diferente. São pessoas que já estão aí na casa dos seus 30, 40, 50 anos, né? Então a gente fala dos millennials para trás, geralmente lá nessa rede. Tem alguns porcentos ali de geração Z, mas majoritariamente são os millennials, até porque a geração Z não gosta do Instagram. Eles acham que o Instagram é muito perfeccionismo, é muita exibição de imagem, é muito julgamento. Então eles têm um pouco de aversão com aquela rede. Quando a gente vai para o TikTok, e eu realmente investi meu tempo e meu conteúdo de TikTok esse ano só, eu não quis entrar na pandemia durante aquele boom do TikTok, em que as pessoas chegaram a milhões de seguidores e milhões de visualizações. Eu tinha um pouco de agonia do TikTok naquela época, porque eu achava muito desesperado. Não que eu tenha deixado de achar, mas eu consegui encontrar uma vertente do meu lado fã dentro do TikTok, que, por exemplo, eu não consigo encontrar nem no YouTube e nem no Instagram. Então eu segui muito por aí. Mas vocês que acompanham a gente no YouTube há muitos anos, desde 2011, né, sabem muito bem que eu sempre fui uma pessoa com um senso crítico muito performado. Eu nunca escondi a minha opinião. Pragmático, Não acho que pragmático, mas eu nunca deixei de performar o meu senso crítico. Isso que eu queria meio que chegar. Eu sempre dei muito as minhas opiniões de forma livre. Já fui muito atacada em lives, vocês sabem disso. Então eu sei que as minhas opiniões, em muitos momentos, elas são muito agressivas para quem não estava nem pensando naquele assunto. Porque se eu chego a falar sobre alguma coisa é porque eu já li, já pesquisei, já me irritei muito por trás das câmeras antes de eu expor esse pensamento. E eu tava falando pro Panda, né? No início da nossa cobertura de The Handmaid's Tale, há muitos anos. Nossa, assim. Lá nos áureos tempos da primeira temporada, eu lembro que eu falava muito sobre feminismo, sobre o futuro de Gilead, sobre a possibilidade da gente viver isso na realidade, que era uma coisa muito próxima. Isso foi antes dos extremismos políticos e religiosos voltarem com tudo no mundo, porque não é uma onda nova, é uma onda que volta de vez em quando na humanidade mesmo. É cíclico esse tipo de movimento. Eu lembro que eu já falava dos receios, eu já falava de matérias em jornais e sites internacionais que traziam referências de pequenas ações em que as mulheres, inclusive, se vestiam de aias para protestar em frente à Câmara de Judiciária, não sei se é assim que fala, em Nova York teve um protesto, em Washington teve protesto no início do governo do Trump, de várias mulheres se vestindo de aias para protestar contra a proibição do aborto. Então, os movimentos estavam existindo, meus assuntos e minhas pautas estavam coexistindo com elas, mas eu acabei de chegar em um ponto de conflito que eu queria muito dividir com vocês, pessoas que nos acompanham, que são majoritariamente da geração millennial, que eu imagino que vocês, com os seus filhos, seus sobrinhos, os adolescentes e as crianças da sua vida, provavelmente te trazem um pouco dessas reflexões que eu tô tendo agora. Já que eu não tenho filho, eu estou tendo essa experiência com seguidores novos que são da geração Z. Sim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu quero a ajuda e a perspectiva de vocês. Boa. Muito se falou, quando a nossa geração começou a ter filho, que era uma geração que estava sendo criada sem traumas. E aí, eu até falei isso pro Panda ontem, que alguém fez uma reflexão sobre isso no Twitter, e ele falou, mas quem disse que evitar os nossos traumas nessa geração
impede que eles tenham novos traumas. Que eles criem novos traumas, É um universo limitado e egocêntrico, né? Egocêntrico. Você acreditar que seus filhos não vão ter traumas porque eles não vão viver a mesma coisa que você viveu... É egocêntrico. É egocêntrico. É acreditar que seu filho vai viver a mesma coisa que você. E é um certo tipo de discussão que nós não toleramos. Porque nós fomos muito contra alguns ensinamentos que os nossos pais e nossos avós impuseram, sim. Não, e a gente pensa, né? Você evitou que o seu filho sofresse bullying. As escolas evitam que o bullying seja propagado. 10 de 10, bullying realmente não deveria existir. A inclusão se tornou um assunto cada vez mais predominante em todos os ambientes de educação, seja na casa, na escola, na rua. É inadmissível que você não inclua todo mundo ou que você exclua pessoas por características físicas ou por qualquer outra coisa que seja, né? Mas a proteção extrema fragiliza a decisão da criança. Então, isso é uma discussão, né, que tem acontecido. Não quer dizer que a pessoa tem que apanhar e sofrer bullying. Mas no momento em que ela precisar ser educada, você não pode ter dedo para educar. Então, essa é uma discussão que tem rolado e que tem se desenvolvido pensamentos de que essa geração que foi criada com muito amor, com muito acolhimento, com muita proteção... não está se tornando uma geração tolerante a qualquer coisa que não seja compatível com a forma de pensar. E com a expectativa que ela gera, né? E com a expectativa, exato. Então, essas pessoas estão muito agressivas. Eu vi tem se falado muito da Blake, do Ryan Reynolds, do Justin, enfim, essa questão do Deadpool e Wolverine, é assim que acaba... E aí, eu vi um tweet ontem que ele me marcou muito, assim, eu até printei, eu não sei se eu guardei o print. Mas enfim, era um tweet que falava assim, a Blake e o Ryan, era literalmente só isso, a pessoa botou, a Blake e o Ryan já foram felizes por tempo demais. Que isso? Tá na hora deles serem cancelados. E aí eu fiquei pensando, que tipo de pessoa desenvolve o pensamento de que se você enxerga alguém que tá sendo plenamente feliz durante toda a sua vida, você deseja que ela sofra porque ela é feliz demais. Que tipo de equilíbrio, né, pseudo-equilíbrio que é desenvolvido na cabeça dessa pessoa, de que a única forma de você viver é sofrendo depois de um longo tempo de felicidade. Eu fico pensando do quanto que a gente inverteu aquele conceito da gangorra da vida. Sabe? Que a gente lida com um problema, eu e o Panda, assim. Estamos tendo um problema muito sério agora. E aí a gente fala, cara, alguma coisa muito boa vai acontecer. A gente usa como cenoura para equilibrar nossas emoções e diminuir nossa ansiedade sobre problemas. A gente foi criado num planeta onde a natureza prevalecia, né? E a natureza tende ao equilíbrio. Exato. Nossa, eu falei isso muito no Aurora Cast de ontem, sabia? Que os extremos, eles por si só são errados porque a natureza tende ao equilíbrio. Então, qualquer coisa que busca o extremo de cá ou o extremo de cá, naturalmente está equivocado. Porque se a natureza tende ao equilíbrio e nós somos parte da natureza, por que a gente vai viver de extremo? Então eu falei isso muito no episódio e tem muito a ver com isso aqui também, né? De que a gente busca às vezes esse equilíbrio inconsequente das nossas emoções, do tipo, nossa, eu tô muito eufórico, eu tô muito feliz, amanhã com certeza eu terei um episódio de depressão. A gente vê posts assim em redes sociais e a gente precisa refletir sobre o que gerou esse tipo de pensamento. O que trouxe essa necessidade de manipular o equilíbrio da sua vida? Se a sua vida está seguindo por um caminho natural. Você pular de um extremo a outro ainda é uma tentativa de equilíbrio. Ainda é uma tentativa de equilíbrio. É você estar muito alto num lado e pular para o outro lado o mais rápido possível para diminuir esse lado que está te fazendo sofrer. Mas se você pula propositalmente para o outro lado, isso não está acontecendo naturalmente na sua vida. Você está forçando determinadas emoções e reações. E eu fiz uma sequência de tweets, né? Porque nesse ano, quando eu decidi criar conteúdo no TikTok, eu comecei a ser muito atacada pela geração Z. São pessoas, gente, que eu nunca tinha tido acesso direto à geração Z.
Eu convivo com meu sobrinho, que é alfa. Ele é bem novinho, ele tem 6 aninhos só. Ele é bem alfinha. E ele é bem alfinha mesmo. Mas eu não convivo com pessoas da geração Z. Né? Eu não tenho o hábito realmente de conviver. Então, pra mim, foi muito impactante, muito chocante. E até busquei leituras e conversas que me ajudassem a compreender qual era essa reação que estava gerando dentro de mim, porque eu entrei num looping desesperador. Que eu ficava, gente, não é possível que essas pessoas não tenham consciência do quanto elas são maldosas, do quanto elas falam coisas e pensam coisas e decidem coisas. São pessoas que fazem thread no Twitter cancelando, pessoas que colocam a sua foto, o seu vídeo, sem a sua autorização, como se fosse praça pública medieval. Eles te colocam no palco de praça pública e falam para as pessoas assim: taquem maçãs, taquem pedras, cortem as cabeças. Vamos odiar juntos essas pessoas. Vamos linchar juntos essas pessoas. Eu vi o Chris Rantin, nosso amigo, recentemente passando pela mesma coisa, com os mesmos termos, a mesma agressividade. A Gabi já passou por isso também, porque a Gabi também escolheu estar inserida num fandom que é muito complicado e muito gigantesco, que é o da Taylor Swift. Então ela passou também pelas mesmas coisas. E eu fico olhando tudo isso acontecer e eu fico refletindo da onde vem esse ódio. Sim. Eu não quero que as pessoas me protejam ou não façam isso comigo. Não é sobre mim. Já em algum momento lá pelas bandas de março, abril, talvez tenha sido sobre mim, porque é muito em primeira pessoa quando você recebe um ataque. Mas agora, depois de tantos meses, eu já fico pensando com dó realmente do que eu tô vendo acontecer. Sim. Por que essas pessoas são tão odiosas? Por que essas pessoas são tão agressivas? Por que essas pessoas não se permitem ter perspectiva? Por que elas querem odiar pessoas? Por que elas querem atacar? Por que elas querem ser cruéis? Por que elas querem falar coisas horríveis na internet? Por que elas se sentem tão à vontade de falar e sentir coisas horríveis? É nessa camada que eu queria ir. É nessa camada que eu acho que a gente precisa refletir, porque em algum momento a gente errou. Sim. Enquanto geração anterior a deles. Em algum momento, nós falhamos em criar um ambiente em que eles tivessem amor como exemplo. E é muito confortável a gente viver achando que o nosso trabalho foi mal feito e aí é trabalho de outra pessoa agora. Não é, gente. Enquanto a gente está vivo, a gente tem trabalho para fazer. É isso, a nossa existência é coexistir. E aí é essa parada que eu falei. Quando você tende a um extremo da balança, você tende ao vício. E você pensa basicamente em você mesmo. Sim. Quando você tenta se equilibrar, você percebe que as suas ações e suas atitudes, elas impactam diretamente outras pessoas. E o que equilíbrio como eu posso fazer o meu melhor diariamente para que outras pessoas não sejam impactadas. Então você para de pensar em você mesmo, né? Sim. Eu acho que a gente está chegando num ponto e... Convenhamos, a galera da geração Z, nesse momento, eles estão entrando no mercado de trabalho, eles estão assumindo novas responsabilidades. A vida deles vai mudar muito nos próximos 10 anos. A nossa também vai mudar, porque a gente está entrando num outro estágio da nossa vida e a gente precisa entender que olhar essas pessoas da geração Z como alienígenas, como se elas estivessem erradas e não pertencentes ao mundo que a gente está vivendo, é se colocar também num ostracismo social. É a gente se colocar numa posição de eu não quero nem me envolver, porque eles são muito doidos. Eles são muito isso, né? Todas as características que a gente vê, pessoas comunicando. Não, eu quero entender. Por que eles são assim? Como que a gente deixou chegar nesse ponto? Exato. E a gente deixou porque a gente é mais velho que eles. É nossa responsabilidade também criar um ambiente em que eles consigam viver. Quando você vê essas pesquisas de por que a geração Z não posta foto no feed do Instagram, e a resposta deles é: a gente tem medo. Medo do julgamento, medo dos comentários, medo da reação das pessoas, da zoação dos amigos. Foi a gente que criou essa internet. Eles estão vivendo as consequências disso. E eles estão criando uma internet baseada em medo, baseada em ódio, baseado em exclusão.
o que vai ser da geração seguinte? Que está crescendo nessa internet construída com tantos sentimentos extremos, com tantas emoções e reações extremas. Olha o legado que a gente está deixando. A gente é a primeira geração que consumiu a internet. A gente é a geração que fez o Mirk acontecer, que fez o ICQ acontecer, o MSN, o Orkut, o MSN. E o desenvolvimento de tudo isso foram as redes sociais. Então, de alguma forma conceitual, espiritual, psicológica, você pode ir pelo caminho que você quiser, nós somos um pouco responsáveis, sim, ou muito responsáveis. Hoje eu já enxergo que muito responsáveis pelo que eles estão vivendo, pelo que eles estão passando e sofrendo também. Então, mesmo sendo uma pessoa constantemente atacada em algum momento pela minha própria geração, lá atrás, há 10 anos, 15 anos, e agora pela nova geração, eu imagino que aos 60 anos eu serei atacada pela geração alfa. Ou não! Vai que essa geração é mais leve, agraciada, nas né? suas opiniões. Pela nossa própria organização. Tipo, se nascer um movimento de organização da nossa geração, talvez a geração alfa seja agraciada por um momento de paz e equilíbrio nas redes sociais. Às vezes, ontem eu fiz uns conteúdos lá no TikTok que eu pedia perspectiva. E eu fui extremamente atacada. Tá acontecendo uma treta com 2 lados e eu falei assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu nem de um lado e nem do outro. E que tal se vocês se permitissem ter perspectiva? E eu estou sendo atacada por conta desse pedido. Porque eu não assumi um lado. Porque, primeiro, eu não fui com o efeito manada de odiar. Eu também não me posicionei em defesa. Então eu fiquei em cima do muro. E isso se tornou algo inadmissível. Criminoso. Você não pode ter perspectiva. Você não pode esperar as coisas acontecerem. Ou você cancela, ou você faz parte do fandom. Ou você cancela ou é cancelado. Só existe 2 opções agora. Sim. Então eu fico muito preocupada com o futuro, porque eu sou essa pessoa e eu não quero deixar de ser jamais essa pessoa. Desde sempre você foi essa pessoa, né? Eu me preocupo muito com o que a gente está fazendo com a humanidade. Que não é sobre rede social, não é sobre o meu trabalho, não é sobre o meu conteúdo, sequer é sobre opiniões de haters e lovers de redes sociais. É sobre a humanidade. E o impacto que esse comportamento que está sendo desenvolvido online vai ter ali, na vida real. Na fila da padaria, na fila de um festival que você vá, de qualquer coisa. Sim. Eu não quero passar por situações e não desejo que ninguém da humanidade passe por situações constrangedoras de ódio na rua. Sofra ataques de ódio na rua. Então, alguma coisa a gente tem que fazer. E eu queria muito começar essa conversa com vocês aqui, porque eu tô genuinamente preocupada com o futuro. Genuíno, assim. Eu olho para essa geração e eu falo, gente, eles precisam de acolhimento. Eles precisam aprender amor. Porque eles aprenderam o ódio muito didaticamente bem. Por que eles não estão aprendendo o amor? Em rede social. Por que eles não aprendem sobre o amor, sabe? Por que eles não aprendem sobre a união, sobre a tolerância, sobre ter perspectivas, pontos de vista, de desenvolver pensamento crítico sobre as coisas? Aonde nós, enquanto geração anterior a deles, estamos falhando? Essa é a provocação que eu queria deixar para vocês aqui nesta quinta-feira, ensolarada e friorenta no Rio de Janeiro. Sim. Comenta aqui o que você pensa sobre isso, porque todo ponto de vista é válido. E eu queria muito ouvir o de vocês. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.